Pessoal, o caso do representante dos Estados Unidos aqui no Brasil continua dando muito o que falar. Uma matéria da Veja, por exemplo, disse que o Eduardo Bolsonaro dobrou a aposta na disputa em relação aos Estados Unidos e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Inclusive, eu coloquei no primeiro editorial de hoje para vocês uma entrevista, né, na revista Timeline do Eduardo Bolsonaro, onde ele deixou bem claro até aquela questão da investigação sobre os navios ucranianos aqui no Brasil. Então, esse assunto ainda vai dar muito pano para manga, né? Vai dar muita discussão e a gente só vai saber a verdade na hora que sair o relatório, saindo ou não sanção contra o Alexandre de Moraes, a gente vai saber da realidade. Agora, uma coisa é certa: será que o governo Trump não quer mesmo pegar o Alexandre de Moraes? O cara processou o CPF dele. Ah, pelo amor de Deus. Outro ponto que a gente está vendo áreas de mudança. Antes, juízes, magistrados eram intocáveis. Só que uma mudança está acontecendo. Lá nos Estados Unidos, uma magistrada, uma juíza que tentou lacrar, né, ou seja, colocar uma decisão totalmente enviesada politicamente contra o governo norte-americano, acabou detida, né, no caso de imigração, acabou detida e foi presa. Agora, mais um caso. Juiz tentando livrar corrupto da cadeia. Aconteceu, e aí, mais um caso de prisão de juiz. Ou seja, parece que o jogo está mudando. Há uma nova visão mundial sobre a atuação de juízes para passar pano para políticos corruptos. É importante a gente falar sobre isso e discutir essa pauta aqui com vocês. Outro ponto que a gente precisa falar, né, é do julgamento que dá continuidade hoje a mais um grupo, né, julgado pela suposta trama golpista Tabajara. Mas um grupo entra na mira do ministro Alexandre de Moraes. Mas dessa vez não é qualquer grupo, não. Um grupo, inclusive, de generais entra na mira. Qual vai ser a reação do Exército em relação a isso? E, óbvio, outro ponto também que a gente tem que discutir ainda nesse editorial é sabe, o bombardeio que o Lula está sofrendo em relação aos casos do roubo da Previdência. Já recebeu o nome, né? Tinha o mensalão, que era uma coisa grande. Do mensalão ele foi apagado porque o petrolão era gigantesco. E agora o aposentão, já recebeu o nome de aposentão, agora pode ser considerado um dos maiores escândalos do século, do mundo. Rapaz, tem gente que tem mania de grandeza mesmo, só que pro lado errado. Vamos falar sobre tudo isso. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. A sua presença aqui no nosso canal é sempre muito importante. A confiabilidade no nosso trabalho, a credibilidade que vocês colocam no nosso trabalho, eu só posso agradecer. E vamos começar de matéria. Não esquece de se inscrever, afinal nós temos uma meta para bater, meta chegar a 2 milhões de seguidores. Eu sei que a gente consegue. Fechou? Vem comigo. Olha só. Evo Morales. Sabem que é um político de esquerda, radical, comunista, uma figura deplorável, está sendo acusada de tráfico de pessoas, presta atenção, de abuso de crianças. Essas são as condenações contra o esquerdista Evo Morales. Depois de tudo, uma juíza aliada do Evo Morales tomou uma decisão sem se basear na lei, ou seja, uma decisão política lá no Peru, lá na Bolívia. E aí, a Suprema Corte de lá entendeu, opa, a partir do momento que você toma decisões sem observar os requisitos legais, sem observar os ditames legais para atuar politicamente, você não é uma pessoa que nem merece ser juiz. Você merece ir para cadeia. E mandaram para cadeia. A polícia da Bolívia prendeu nessa segunda-feira a juíza Línia Moreno, que há poucos dias anulou uma ordem de prisão contra o ex-presidente Evo Morales, por um caso de tráfico de pessoas agravado. Por quê? Porque tinham crianças envolvidas, né? E agora, a magistrada deve responder a acusações de prevaricação e decisões contra a Constituição. Ou seja, ainda tem país que, se você atentar contra a Constituição, mesmo sendo juiz, você vai para o chilindró, né? Ah, que sonho de consumo. Quem aí não tem esse sonho de consumo aqui para o Brasil, não é? Vamos lá, não para por aí não. Aqui no Brasil, o jogo é diferente.
É bem diferente. Aqui, o que acontece é que, se você for de direita, se você for conservador e não for muito feliz em relação ao sistema, né, não tá condizente com o sistema aí, você vai ser amplamente perseguido aqui na República Tupiniquim. Olha um caso gravíssimo, na minha visão, que aconteceu com vereadores de Recife. De Recife. O que aconteceu? Vereadores de Recife, não, e a G1, o jornal, né? Não é à toa que eles chamam de Globo o que mesmo? Coloca no comentário. Vereadores de Recife são processados na Câmara Municipal por vídeo com piada capacitista e gesto obsceno contra Lula, né? Segundo a denúncia, as imagens foram publicadas nas redes sociais dos parlamentares e repercutiram na internet. E aí, por causa da postagem com piadinha contra o Lula, piada contra político hoje é caso de cassação de vereador, de parlamentar. Querem caçar os vereadores porque eles fizeram piadinha contra o Lula. Tudo bem, eu queria que caçasse mesmo. E aí esse precedente fosse justo e vamos buscar todas as piadinhas que a esquerda fez contra o Bolsonaro e caçar todo mundo também que é da esquerda, que fez piadinha com o Bolsonaro. O vídeo é chocante, né? Chocante o tamanho da cara de pau da turma, né? De falar que isso aqui é algo assim, digno de cassação de mandato. Dá uma olhada nisso aqui. Tava pensando aqui, eu nunca vi até hoje alguém levar uma facada feia. Agora, perder um dedinho pra se aposentar. Você já vi. E tu? Eu também. Agora tem outro debate também. Aonde é que tá o dedo que Lula perdeu? Sabe? Ei, Felipe, aonde é que tá o dedinho de Lula que ele perdeu? Rapaz, não posso nem. Vou nem dizer. Fica a dica. Vamos lá. Vamos entender essa história aqui. Você viu o vídeo? Do ponto de vista moral, pode ser reprovável. Do ponto de vista de graça, você pode ter achado engraçado ou não. Agora, cá entre nós, falar que esse vídeo é motivo de cassação, isso não dá para falar que uma democracia é séria nesse sentido. Eles podem responder, sim, dando moral. É claro, o Lula pode se sentir ofendido com o gesto, pode se sentir ofendido com a piadinha de mau gosto. Pode, tudo bem. Entrar com ação de dano moral, tudo bem. Agora, uma coisa é séria. Falar que isso aqui é motivo de cassação, pois é. Hoje, a República do Brasil virou uma republiqueta não democrática, né? Porque assim, nem a vontade do povo é respeitada, e aí tudo quanto é coisa que eles fazem é argumento para tirar aquele lado político que eu não gosto. É assim que funciona. Vamos lá, pessoal, matéria da revista Veja. Vamos discutir sobre isso aqui? Eduardo Bolsonaro dobra a aposta em disputa de versões com os Estados Unidos sobre Alexandre de Moraes. O parlamentar, o Eduardo Bolsonaro, compartilhou um post que diz que o governo Trump não assumirá publicamente se assunto da vinda ao Brasil fosse o ministro Supremo. O que está acontecendo? Vamos repetir aqui para vocês. A discussão paira no seguinte caminho. O Eduardo Bolsonaro fez um vídeo. Nesse vídeo ele falou, olha, um representante dos Estados Unidos está vindo ao Brasil. Esse cara, chamado David Gamble, vem para investigar o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. E eu acredito na versão do Eduardo Bolsonaro, tá? Por quê? Porque a gente sabe que o Donald Trump está de olho. Só para você ter uma noção, teve uma matéria da revista CNN, que falou, olha, a versão do Eduardo Bolsonaro é plausível, haja vista que teve uma carta de congressistas norte-americanos, ou seja, deputados norte-americanos, para o governo Donald Trump, solicitando e exigindo que aconteçam punições ao ministro Alexandre de Moraes. Coincidentemente, pouco depois dessa carta, o Marco Rubio anuncia, né, que pretende até tomar medidas, pode até levar em cortes internacionais, como o Tribunal Penal Internacional, o
ministro do Supremo Alexandre de Moraes, também é importante a gente ressaltar que a gente sabe que o próprio Donald Trump moveu um processo contra o Alexandre de Moraes. Aí cá entre nós, é óbvio que o Donald Trump tem interesse em pegar o Alexandre de Moraes e em sancioná-lo. Não só isso, como aliados do Donald Trump, Marco Rubio, Maria Elvira Salazar, o próprio Elon Musk, estão com o Moraes por aqui. Não é à toa que o Elon Musk fez uma publicação e na publicação do Elon Musk ele colocou, por inteligência artificial, o Alexandre de Moraes atrás das grades e disse, logo, essa imagem será real. Então, você falar que não, o governo Trump não quer agir contra o Moraes, ou você não tem noção nenhuma do que está rolando no mundo, ou, sinceramente, você tá meio lesado, né, da cabeça. Cheirou alguma coisa que não dava. Agora, o que acontece? De um ponto, isso aqui gerou uma discussão. Porque realmente é nítido, é claro, é evidente que esse cara quer. Agora, o Eduardo Bolsonaro falou, mas peraí, se você acha que o governo Trump vem aqui para sancionar Moraes, você acha que ele vai anunciar isso? É óbvio que não. E o Eduardo Bolsonaro tem razão. Agora, alguns estrategistas de direita falaram, pois é, o Eduardo Bolsonaro, se ele vem para sancionar o Moraes e o governo não está falando, o porquê que você está falando, então? Você não devia ter contado. Esse é um argumento que algumas pessoas estão utilizando. Mas eu acho que o Eduardo está certo em contar sim. Por quê? Porque num momento tão complicado como esse que está acontecendo, eu entendo que você tem que mostrar para as pessoas, para os brasileiros, o que está acontecendo para que eles não desanimem. Então, não acho que o Eduardo Bolsonaro fez errado, não. É minha opinião. Tá? Minha mera opinião. Não acho que o Eduardo Bolsonaro não fez errado, não. Agora, a grande questão tá óbvio, né? Tá óbvio que realmente tem uma vontade de punir Moraes. E aí, o Eduardo Bolsonaro falou, mas o PL também confirmou. Líder do PL confirma reunião com representante de Trump sobre Alexandre de Moraes. E como eu já mostrei para vocês, o encontro é com David Gamble, tá sendo organizado pelo Felipe Barros e foi confirmado. Já vai ter o encontro e é sobre Moraes. Por outro lado, o Flávio Bolsonaro fez essa reunião com David Gamble. Flávio Bolsonaro se reuniu ainda ontem, na segunda-feira, com o David Gamble, que é ex-representante dos Estados Unidos de sanções. O papel dele é só sancionar pessoas. O senador deve acompanhar o chefe de sanções do governo Trump em encontro com o Jair Bolsonaro, em Brasília. Então já é confirmado que a versão do Eduardo Bolsonaro está muito mais verossímil até agora do que a do Jamil Chad, lá do UOL. Ou seja, ele está com muito mais razão. O senador Flávio Bolsonaro se reuniu a partir das 13 horas, ontem, com David Gamble, no seu gabinete localizado na Casa Alta. A informação foi confirmada pela Oeste. David Gamble é o chefe da coordenação de sanção dos departamentos dos Estados Unidos. Só que quando o Flávio Bolsonaro foi perguntado se ele tratou de sanções a Alexandre de Moraes, ele respondeu que não. Ele falou, não, eu não tratei de sanções com Alexandre de Moraes. Meu assunto era mostrar para ele o quanto grupos de terror estão vinculados ao crime organizado aqui no Brasil para que eles sejam classificados como terroristas, para que as sanções norte-americanas recaiam sobre esses grupos. E aí eu já falei muitas vezes para vocês o que isso implica, tá em vários vídeos aí. Então ele negou. A revista esquerdista, Fórum, entre outras, já caiu de pau em cima. Olha lá, Flávio Bolsonaro desmente o Eduardo Bolsonaro. É falta de tic-tac funcionando, é a falta dos dois neurônios, É óbvio que se eu fosse o Flávio Bolsonaro também, eu não ia entrar nessa queda de braço. Os caras sabem que o sobrenome deles é um alvo, Ou seja, o único que o STF tá falando, não, esse aqui eu não vou entrar em atrito, é o Flávio Bolsonaro, porque ele se mantém ali na dele, E ele não vai polarizar. O outro tá fora do Brasil. Então, acho que o Flávio Bolsonaro chegar aqui e encher a boca, não, eu tô tratando de sanção, sim. É para agradar, o eleitorado bolsonarista, mas só coloca uma mira do Moraes contra ele. Acho que não fez errado também, não.
Agora vamos entender outro ponto aqui. Hoje continua, né, o julgamento do chamado Núcleo 4 da trama golpista Tabajara. Essa é a verdade. Trama golpista Tabajara. Né? Os caras, os kids pretos que não praticaram o ato porque faltava um táxi, que tentam usar a Constituição para justificar uma minuta de golpe, né? Assim, é bem Tabajara isso para mim, na minha visão, né? Ou seja, não dá para acreditar que isso é um golpe. Usa velhinhas com Bíblia na mão, não tem tanques nas ruas com exército. É o golpe mais Tabajara que eu já vi. Dá até para fazer um episódio inteiro do Cacete Planeta com o golpe Tabajara. Só que o que acontece? Hoje o Núcleo 4 será julgado. Só que essa denúncia contra esse núcleo, ela mexe, no âmago das Forças Armadas. Ela mexe bem lá, no íntimo das Forças Armadas. Olha quem vai ser julgado. Ayrton Gonçalves Moraes Barros, capitão reformado do Exército. Uma figura amplamente bem relacionada dentro do Exército brasileiro, muito querido dos militares. Outra figura, Ângelo Martins de Nicole. Tá? O que ele é? Major da Reserva do Exército. Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército. Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército. Reginaldo Vieira de Abreu, coronel reformado do Exército. Marcelo Araújo, policial federal de Juiz de Fora. Carlos César Morenson, presidente do Instituto Voto Legal. Né? O Núcleo 4, grupo é acusado de ter montado uma operação de desinformação com ataques às urnas eletrônicas. Também é suspeito de uso indevido da ABIN. É isso aqui que paira sobre eles. Eu posso juntar uns vídeos de Simone Tebet, de Flávio Dino, de Gianones, de um monte de gente falando que não acredita nas caixinhas brancas, mas tá tudo bem. Crimes listados na denúncia da PGR. O que a PGR denunciou eles? Lembrando que já foi confirmado que eles não têm acesso, né, a todas as provas para realizar sua defesa. Organização criminosa armada. Qual que era a arma? Bíblias. Xilingue, sei lá, talvez. Pelo menos o do 8 de janeiro foi isso. Ah, não, mas o militar, ele anda armado. O Flávio Dino falou que o militar, ele anda armado e já presume que foi um grupo armado. Organização criminosa armada. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tentativa de golpe de Estado. Tabajara. Dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União. É como se eles estivessem lá dentro do 8 de janeiro, tá? Dos prédios. Deterioração de patrimônio tombado. Ou seja, todas as penas que são aplicadas a todos os envolvidos no 8 de janeiro com majorantes, né? Se observar as penas aplicadas ao pessoal do 8 de janeiro, analisando, essa turma vai pegar aí 100, 200 anos de cadeia, né? Se brincar, o Bolsonaro em si vai pegar mais tempo de cadeia do que o Sérgio Cabral, né? Só que não vai ser liberado depois, igual o Sérgio Cabral. Mas não para por aí, não. Vamos dar continuidade. A Câmara dos Deputados está preparando um presentinho para os brasileiros. Pois é. Essa publicação aqui, e eu sempre tenho que citar a fonte, é do MBL, tá? O Movimento Brasil Livre, aquele movimento capitaneado ali pelo Kim Kataguiri, tá? Vocês conhecem o Kim Kataguiri. Olha o que eles publicaram. O seu voto vale menos que o de outro brasileiro. A Câmara quer aumentar o número de deputados e você vai pagar a conta. Eu acho isso um absurdo. Esta semana os partidos querem aprovar a toque de caixa, né, tá em regime de urgência já, um projeto que aumenta o número de deputados federais de 513 para 527. Vão aumentar 25 deputados, né? É isso, né? 24 deputados a mais. Mais 24 não, mais 14 cargos políticos, mais gastos, menos representatividade, é muito mais de 14, né? Porque aí vem assessor, vem mais isso e mais aquilo. Então o gasto chega lá em cima. Só que qual que é o problema aqui? A Constituição, ela é muito clara. Ela prevê que tem que ter uma proporcionalidade entre o número de deputados e senadores, né? Entre o número de deputados. Senadores é por estado, cada estado tem 3. Agora, deputados é proporcional à população. A Constituição prevê isso. Acontece que não é assim. Por exemplo, lá no estado, vamos dizer, na região centro-oeste, por exemplo,
né, segundo o levantamento que eles fizeram, cada deputado representa 627 mil pessoas. Enquanto que ao norte, por exemplo, cada estado representa 197 mil pessoas. Ou seja, os deputados da região sul-sudeste, na verdade, sul-sudeste, representam 3 vezes mais pessoas do que representa a região norte. Por exemplo, Tocantins, 197. Um deputado para 197 mil pessoas. Aonde que está o erro? O erro fica que deputados de regiões com menos pessoas têm mais representatividade que deputados com regiões mais representativas. Então, por exemplo, o estado de São Paulo, um deputado para 650 mil pessoas. O Tocantins, um deputado para 200 mil pessoas. Se você pega 200 mil pessoas, recorrem a um deputado no Tocantins. E 650 mil pessoas recorrem a um deputado lá no estado de São Paulo, por exemplo. O que isso implica? Implica que Tocantins tem muito mais, ou seja, 3 vezes mais representatividade do que o estado de São Paulo. Porque na disputa aqui, Tocantins vale 3 vezes mais o voto dos tocantinenses do que o voto dos deputados dentro da República. E isso, o MBL está certo, deveria ter uma revisão. O que você acha sobre isso? Coloca no comentário. Eu quero saber. Deu para entender, né? Ou seja, está desproporcional aí a medida. Vamos lá, pessoal. O que está pegando no pé do Lula e que não dá para ele desvencilhar? O melhor caminho para o Lula é pegar o banquinho e ir viajar com o nosso dinheiro. Tal do INSS. Tem um perfil chamado Lucas Mantovani. Tá? O cara tá bombando nas redes, fazendo críticas ao governo. Ele mora lá nos Estados Unidos, aí ele faz comparação dos Estados Unidos, Brasil, políticas públicas dos Estados Unidos com o Brasil. E aí, né? Olha só o que ele falou aqui. O Brasil está presenciando o que pode ser o maior escândalo de corrupção da história do nosso país. Segundo a TCU, só em 2023, mais de 35 mil aposentados e pensionistas denunciaram uma coisa inacreditável. Estavam descontando dinheiro da aposentadoria deles por empréstimo consignado que eles nunca pediram. Agora, quer saber o valor só em 2023 com esses empréstimos consignados do INSS? 90 bilhões de reais. Em apenas um ano, esses empréstimos consignados do INSS movimentaram 90 bilhões de reais. E piora. E muito, porque não é só o INSS que está no meio dessa sujeira. A Dataprev também está sendo investigada por envolvimento. Sabe quem que é a Dataprev? É só a empresa que é responsável por guardar e proteger os dados da Previdência Social. É ela que tem a biometria dos aposentados. É ela que roda os pagamentos de todo mundo que depende do INSS. Ou seja, há indícios de que teve vazamento de dados direto da fonte, de dentro do sistema. Não foi golpe de estelionatário. As investigações apontam para um possível esquema envolvendo CPF, senha, tudo por dentro. Isso não é falha, é crime organizado, com crachá e servidor logado. Vocês têm noção tanto que isso é sério? Tem indício de vazamento de dado deliberado de dentro. E não acabou. Só piora, porque se é empréstimo consignado, tem instituição bancária no meio disso. Vocês têm noção do tamanho disso? Eu já falei em outro vídeo e falo de novo. É incrível como essas coisas sempre acontecem durante o governo do PT, sempre acontece com o Lula no poder, ou com o Lula envolvido, ou por indicados pelo Lula. Vocês têm noção do que está acontecendo? Velhinhos, idosos que passaram a vida inteira trabalhando honestamente e agora estão sendo roubados no momento que mais precisam de paz. Num país que hoje está caríssimo sobreviver, com o básico ficando cada vez mais inacessível e o pouco que eles têm está sendo tomado por um sistema podre, protegido por um governo covarde e mentiroso. Lula nunca se importou com o povo, ele só se importa com o poder, mesmo que isso custe a dignidade de quem mais precisa. Você ainda acha que é coincidência os maiores escândalos da história do Brasil sempre estourarem no governo dele? Agora são mais 90 bilhões de reais. E mais uma vez é o Lula no poder,
coincidência tem limite, isso já virou assinatura. Enquanto o povo passa fome, eles passam a mão. Enquanto você trabalha para sobreviver, eles roubam, sem vergonha. E ainda depois ri da sua cara na TV. E se você ainda acha que esse governo tá do lado do povo, você tá dormindo no meio do assalto. Então acorda, compartilha, porque isso aqui não é mais sobre política, é sobre dignidade, justiça e vergonha na cara. Chega a beirar o ridículo, né? O Brasil... Alguém vai questionar o Lucas Mantovani aqui? Se alguém fala, não, ele tá errado, por favor, coloca no comentário. Quero ver quem vai colocar no comentário. Não, ele tá errado. Ele tá errado. Os aposentados estão errados. Quem tá certo é quem deixou de vir de dentro da data prévia e esse tipo de coisa acontecer, né? Ou seja, as fraudes, os roubos. Coloca no comentário se você concorda. E aí, é a grande questão. O Brasil é o país da impunidade e é o Brasil do povo que tem um político que merece também. Tem um vídeo que viralizou de um cara que vocês não conhecem muito não, vocês nunca nem viram falar, mas eu vou colocar o vídeo dele aqui. E parece que é um profeta, tá? É um profeta. E esse profeta, ele falava um pouquinho sobre essa questão dos aposentados, como seriam os aposentados no governo Lula. Acompanha aqui a fala desse profeta aqui, que eu acho que vocês vão entender um pouquinho mais o que ele disse aqui. Olha só. Se o PT continuar a administrar o Brasil, pode ter certeza, vocês todos, em especial aí os aposentados rurais, vão perder a sua aposentadoria. O PT quebrou 3 fundos de pensão. E dizer a vocês, pessoal do BPC, os aposentados, o pessoal da nossa Previdência, servidor público, civil e militar, a administrar o Brasil dessa maneira, e como ele não gosta de mercado, ele não é ligado à economia, haja visto que até o momento ele sequer sinalizou para todos nós quem seria o seu ministro da Economia. Isso tudo seria quebrado em poucos anos. Se o PT voltar a administrar o Brasil, ele vai quebrar tudo aqui no Brasil. E, obviamente, os fundos de pensão. Obviamente, o dinheiro que nós arrecadamos para pagar você, aposentado rural, você, aposentado do INSS, você, servidor público, civil e militar. Se o PT... Pois é, eu não sei quem que é esse cara não, mas eu acho que ele é algum profeta, porque ele acertou tudo, miserável. Você sabe quem que é esse cara? Coloca no comentário que eu quero saber. Eu sei que esse vídeo já ficou longo, eu sei que esse vídeo já ficou chato, mas só tem mais uma coisa que eu quero que você saiba. Quem é o otário que vai pagar essa conta? É você. O governo já quer bancar o roubo. Por quê? Porque o dinheiro das associações já sumiu, já foi lavado. Malas de dinheiro foram enviadas para o exterior. Né? Milhões e milhões de reais foram para o exterior. Quem sabe até ajuda um político ou outro a se reeleger depois para continuar defendendo o direito deles, não é? Agora, a grande questão que fica aqui é você que vai pagar essa conta. E aí a forma mais nua e crua do governo fazer o quê? Tira o dinheiro do povo, joga dos parça e o povo paga. Olha isso. De um lado, precisa então fazer um recadastramento. O governo está pensando nisso. Isso poderia ser, ouvi hoje, isso poderia ser feito em 2 meses. Agora, isso não significa que todo mundo que vai cancelar não autorizou o seu desconto. O governo, a partir do momento que vai receber a informação dos aposentados e pensionistas de que eles não autorizaram, teria que fazer uma checagem com a entidade. Isso poderia exigir até mesmo perícia de assinaturas. Este é um processo que pode levar muito tempo. O governo, politicamente, não tem esse tempo. Então, se discute mesmo uma devolução que custaria aos cofres públicos. Quer dizer, as pessoas vão receber, mas quem vai acabar pagando é o Brasil inteiro, é o país todo, porque afinal o dinheiro do governo, o dinheiro do tesouro, é o dinheiro que se arrecada de todos os brasileiros. Você entendeu o negócio? Os bancos roubam o povo e ficam com dinheiro. O povo paga o roubo que foi feito. E quem sai no lucro nessa história toda? Os bancos. Deu para entender por que os bancos amam o governo do PT? Por que os banqueiros fizeram de tudo para o governo do PT voltar? Deu para você entender o porquê que o estrago é muito maior do que você possa imaginar?
Se você entendeu, se você gostou, compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas o possível. Eles precisam entender o que está acontecendo. E não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Que Deus te dê uma mesa farta, principalmente para você aposentado. Esse é direcionado para vocês. Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você e para sua família. E não falte o pão de cada dia, né? Aí para vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.